Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Vida Ativa. Hoje com mais um convidado super especial, vamos falar de beleza hoje, viu? Quem que não quer ficar mais jovem, cuidar da beleza? Todo mundo quer, né? Fala a verdade. E para falar sobre esse tema maravilhoso, hoje estou trazendo para vocês aqui um profissional já conhecido aqui na região, Antony Bahia. Seja bem-vindo, Antony. É um prazer conversar com você novamente. Muito obrigado, né, por te bater esse papo mais uma vez, né? Felicidade minha estar aqui para a gente compartilhar, para a gente fazer o que me move, né, a vida toda, que é espalhar conhecimento. Eu acho que, como profissional, eu devo isso, né, na sociedade. Então, vamos começar de saúde, de ciência, beleza e o que mais que eu digo. Isso aí, né, Antony? A beleza, ela hoje está totalmente alinhada à ciência, né? Porque é um conjunto. A gente tem que cuidar da estética, mas é de dentro para fora, né? São os hábitos. Não é só chegar lá na clínica e achar que vai ter um milagre, né? Tem que cuidar também por dentro, né? Beber água, exercício físico, cuidar da alimentação, né? Tanta coisa que influencia diretamente na nossa pele, né? Totalmente. Eu costumo falar, né, uma frase famosa que eu uso sempre, que não existe beleza sem saúde. Né? A beleza e o embelezamento é uma consequência daquilo que a gente trata desde dentro, né? Tratando a saúde, a qualidade da pele, e isso vai desencadear no embelezamento. Então não existe beleza sem saúde, né? E a gente, como profissional de saúde, a gente bater muito nessa tecla, e até minha formação ajuda muito nisso. Né, uma formação completa, poder passar por várias áreas, né, a gente consegue ter esse entendimento do ser humano como um todo, e aí a gente chegar lá no ponto final, na cereja do bolo, que é o embelezamento. Com certeza. Antony, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória, esse início. Eu sei que você é professor também da FARESE, né? Já está aí atuando na formação de vários profissionais. Queria que você falasse, né, desde o início, como que surgiu esse seu interesse, né, por estética, porque hoje em dia a gente já tem bastante homem trabalhando, mas não era, assim, um ramo que os homens estavam se interessavam, era mais que mulheres, né? Mas hoje em dia a gente vê muitos homens atuando nessa área e com excelência, né, como você. Até de minha pós, na primeira pós-graduação que eu fiz na área, só tinha 2 homens, eu e outro colega. Eu sou biomédico, me formei em 2017, 2017.2. Minha formatura foi no dia do meu aniversário, né, 14 de setembro. E assim, eu estou da faculdade, não tinha uma coisa muito clara que eu iria fazer, porque tudo me fascinava. Tudo que eu via toda área assim, me enchia os olhos, eu ficava apaixonado. Então eu passei pela hematologia, passei pela citologia oncótica, né, diagnóstico de câncer do colo de útero, uma área que eu amo muito também. Passei pela patologia clínica até chegar na estética. Só que isso também foi muito importante, porque de cada área ali eu penso algo que me ajuda no diagnóstico e no tratamento do paciente. Então, lá na hematologia, a gente pega, né, a questão principalmente dos macrófagos, dos monócitos, são células que ajudam, que estão envolvidas tanto em algumas patologias da pele como em prova desencadear alguns tratamentos. Lá da citologia oncótica, né, da questão da descamação, né, do colo do útero, eu extraio, né, a renovação da pele, quanto dia a pele se renova, como é que acontece a renovação da pele, e da patologia clínica e interpretação de exames laboratoriais, que é muito importante, porque, como você mesmo falou no início, não adianta a gente aplicar um monte de tratamento se a saúde do paciente não está bem, se não tem as dosagens de vitaminas corretas, se a saúde hormonal, né, principalmente falando diretamente para as mulheres, não está em ordem, não adianta o tratamento. Aquilo vai refletir na saúde da pele e na saúde da pessoa como um todo. Então, me formei, passei por todas essas áreas, fui dono de laboratório de análises clínicas por 3 anos. E aí, entrei na área da estética, fiz minha primeira pós em 2019, depois fiz mais uma pós, estou concluindo o mestrado. E já estou aí há quase 5 anos no mercado da estética. Também sou professor lá na FARESE, né? Espero que os alunos da campanha aí, né, formando profissionais também, que é uma paixão imensa. Professor ser apaixonado. Se você for pela via financeira, você vai desistir. Mas ensinar, formar profissionais,
Hoje tenho vários alunos meus, né, não só da Parede, mas da AGES também, que eu já dei aula, atuando, inaugurando consultório, e assim é uma emoção muito grande, faço questão de compartilhar. Eu vejo pessoas trilhando, ainda que trilham um caminho até maior que o meu, que sejam profissionais até maiores, mas é uma parte muito grande. E aí eu vivo disso, né, da área clínica, né, atendendo consultório e também na formação de novos profissionais. Muito legal. E o bom é que você parece muito novinho, né? Porque, tipo, você hoje já é professor, você fala. Sim. Alunos meus já estão inaugurando consultórios. A gente, peraí, ele foi professor com quantos anos? 5, com 10? Porque você é muito jovem, né? Claro que eu acho que o seu conhecimento ajuda a manter. Mas sempre aqui no meu tipo também, né? Favorense. E eu queria que você falasse quais foram os principais desafios aqui, né, nessa área, como você viu nessa área. Eu sei que não é fácil, porque tem gente que vê, acha, poxa, e sente que dá muito dinheiro, mas não vê que todos os insumos, tudo que você precisa são caríssimos, que você precisa ter uma estrutura gigante, né, tem que ter o mínimo, né, para poder trabalhar, né, com responsabilidade, com produtos mesmo que são tudo direitinho. A gente sabe também que tem muita gente fazendo coisa errada, colocando coisas indevidas e que vem. Muitos já perderam a vida com isso, né? Exatamente. E aí, imaginando o trabalho de pessoas que trabalham corretamente. Professor, eu sou desde já fui professor de ensino médio, já fiz. Logo quando eu saí da faculdade, né, fui professor de curso técnico também, estou na área da docência desde 2019. Eu me formei com 22 anos, né, na faculdade, com 22 anos, e aí logo já entrei na área da docência. Na docência superior, eu estou desde 2021 na docência de ensino superior, na Parede e na AGES. Mas não estava conseguindo conciliar no consultório, aí, infelizmente, em bom coração, precisei sair da área, esse é um lugar que eu amava trabalhar, e hoje estou na Parede. Assim, hoje é uma área que está muito em voga, né? E acontece que aconteceu, por exemplo, com a odontologia um tempo atrás, que a pessoa entrava no curso de odontologia querendo ir para a ortodontia, né? Não tem um ali, usar aparelho. Hoje acontece muito na biomedicina. Os alunos entram na biomedicina já querendo trabalhar com estética, muito com essa visão. Eu vou entrar nessa estética, vou ficar rico, logo vou ganhar. Claro que é uma área que ainda tem, a maioria dos tratamentos sem um curso, né, pela nossa realidade no Brasil, um curso um pouco ainda levado, apesar que você olha nos anos 90, quem fazia botox era milionário, era a pessoa rica, tinha até um estereótipo da pessoa que era botocada e tal. Sim. Hoje não, hoje é bem mais acessível, mas ainda tem um curso, né? Muitas vezes a pessoa faz um pequeno sacrifício para fazer. Mas não essa visão, muitas vezes prejudica o profissional. Porque o que vai dizer ali o valor realmente do tratamento é a forma que você vai cobrar, né, o valor que você vai implementar, o planejamento que você vai chegar. Porque é muito comum o paciente chegar com uma foto de uma pessoa e dizer, eu quero ficar igual a ela. Só que você tem que perguntar, por que ela quer? Será que não tem algo psicológico também envolvido? Não tem uma distorção da própria imagem envolvida? Por que ela quer fazer esse preenchimento? Né? E às vezes a pessoa chega com você está enxergando ali aquela ruga na testa, mas às vezes aquilo não incomoda ela. Então, se não incomoda, por que eu vou intervir naquilo? Né? Eu tenho uma obrigatoriedade de intervir se é algo patológico. Né? Por exemplo, uma acne, algo, isso identifica, mas pode ser algo maligno, né? E encaminhar para um dermatologista. Agora, se é algo estético que não incomoda, por que eu vou intervir? Isso não é porque eu vou ali, de alguma forma, pressionar o paciente. Então, muitas vezes há essa distorção de que você, de um dia para o outro, vai. Mas é realmente uma trilha difícil, né? Porque também vai de como você vai abordar, de qual a sua ética de trabalho. Se você quer trabalhar de qualquer forma, obviamente vai ser mais fácil, né? Você como jornalista. Né? Se você quiser viver só de clique, não ter muito fácil, rica, facinho. Né? Só vendendo um pouco, inventando fofoca, inventando notícias.
justiça, então tudo também vai da forma que você quer trabalhar. Você quer ser enxergado como um profissional de saúde de fato, você tem uma forma de trabalhar. Não, eu quero só tem mais influência de que profissional de saúde. Aí é outro caminho. Mas as principais dificuldades, primeiro foi escolher o que eu queria lá no início, né? Eu queria fazer tudo, então eu fui galgando algumas coisas. E aí eu empreendi muito cedo, né? No laboratório, foi uma escola muito boa, né? Às vezes pode já não deu certo. Não, a gente ficou 3 anos com um trabalho incrível, ganhando prêmio, e não deu certo até onde tinha que dar. Né? E aí, vim para a estética do outro público, né? Porque na análise você não bota a cara muitas vezes. Na estética não, você tem que botar a cara, seu nome, né? Então meio chamar cliente, né? Apesar de eu ser professor há muito tempo, pegar na igreja, ser líder de jovens, fazer muita coisa, ser músico, ter banda e tal, mas falar diretamente, se expor muitas vezes até a intimidade, assim, eu tinha muita dificuldade nisso, tive que aprender a fazer. Então, outra escola, mas o mais importante assim, o que voga mesmo no trabalho é aquela dedicação diária, né, que é acordar cedo, procurar ali um artigo novo para ler, ser atualizado, esse estudo diário, essa atualização constante que precisa, eu acho que é o que demanda mais esforço. Né? Porque atender a paixão que você tem, o paciente senta ali e ali brilha seu olho e vai. Agora, você entender o que realmente precisa fazer, no início eu ainda tinha essa insegurança. Né? Eu vejo assim, o primeiro preenchimento que eu fiz, eu lembro muito bem que foi um preenchimento de olheira, eu demorei 2 horas e meia para fazer. O cara ia aquela insegurança de fazer minuciosamente ali, mas com um estudo ali, diário, né? Capacitação e tal, hoje se torna uma coisa não normal, que não pode se tornar normal, né? Se você não sente aquela expectativa ali, não faz sentido mais você trabalhar, então ainda tem aquela ansiedade, né? Tem que brilhar o olho ainda, mas acaba se tornando uma coisa natural. Friozinho na barriga. Tem que ter. Tem que ter, quando existe amor, né? Exatamente. Você faz. Quando você escolhe uma profissão que você ama, é diferente de você ir ao trabalho para ganhar dinheiro. Porque você vai cumprir o horário, peraí, já deu meu horário, tchau. Já passou por essa experiência e não... É horrível. Não recomendo para ninguém. Se levanta assim por mais um dia que eu tenho que ir lá. Já passou por essa experiência e não é bom. É frustrante, né? É frustrante. Por isso que quando você encontra a área que você gosta, e aí você floresce. Porque você vai fazer o seu máximo, não importa o horário, se precisar de uma semana você vai batalhar, sim, porque você faz o que você ama. E nessa sua caminhada, aí tenho certeza que já melhorou a vida de muita gente, tanto dando aula, né, como professor, como realizando sonhos, porque eu entendo que existem aquelas pessoas que ficam procurando um probleminha, né, para fazer, mas tem gente que aí a gente vê que realmente estética está mudando a vida da pessoa. Para você ter ideia, tem gente que nasce com má formação, né, que tem aquele queixo muito para dentro, ou praticamente não tem queixo, e a pessoa tem alguns problemas assim, e sofre muito. E a gente tem artistas que mostraram antes e depois disso, e que conseguiu, com a harmonização facial, renascer, porque assim, gente, só quem vive, né? Eu tenho uma amiga que ela tinha aquele que era o queixo pra frente, que precisou quebrar tudo isso aqui para colocar no lugar, aparelho muitos anos, aquele negócio. Então, assim, quando a pessoa tem um problema desse, tem outro também que eu até sigo, uma conhecida, que era o mesmo caso, dela era terrível, muitas dores, e aí ela fez todo o procedimento, hoje o rosto da menina todo harmonioso, a coisa mais linda. Então, assim, não é só sobre estética, é sobre saúde, é sobre qualidade de vida, é sobre mudar a vida das pessoas, né? Porque a gente sabe que aquela pessoa vai procurar probleminha, mas você sabe que a sua área também já foi uma ferramenta de transformação das vidas. E assim, às vezes tem aquela pergunta, o que é beleza? Eu acho que beleza é muito subjetivo.
O que é um ponto banal para alguém pode ser realmente a dor da pessoa. E assim, esses são os casos que mais faz assim, vale a pena. Então, uma pessoa que tinha vergonha de tirar foto, pessoas que não tinham rede social, falar assim, eu não tenho Instagram, não tenho, porque eu tenho vergonha de tirar uma foto, eu tenho vergonha de sair, bastante de uma muito severa, e tinha um complexo de ninguém vai gostar de mim, eu sinto que todo mundo está me olhando, eu não gosto de lugares com muitas pessoas, porque eu sinto que todo mundo está me olhando e rindo de mim. Então, esses são, e aí você faz um tratamento ali, e isso é muito importante, você ouvir, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ali, e você ouvir, fazer o tratamento, e você ver a mudança, a fisionomia. Isso acontece com muitas mulheres também, na questão do melasma, por exemplo, mulher que tinha autoestima baixíssima, porque via ali o rosto com uma mancha, que sentia a mesma coisa, e às vezes é uma minha mesmo, da pessoa que não está conseguindo lidar com o próprio envelhecimento, e aí é que muda a visão, porque muitas vezes, como é vendido na mídia, é como se fosse uma imposição. Então, você tem que fazer o estimulador, você tem que fazer o preenchimento. Não, em vez de ter visão, o que a gente não faz só gerenciar o envelhecimento. Você vai envelhecer, é natural, mas a gente pode lidar dessa forma. E aí vem a outra pergunta, de como começar? Então, hoje também é uma coisa absurda que eu abro no TikTok, assim, tem umas crianças de 10 anos, ensinando a fazer skincare. Gente, o que está acontecendo? Claro que a educação é importante, Você levar seu filho na base, é importante passar para o protetor solar, porque você vai assim, Mas você vai aprender que é qualidade de vida também. E com esses casos de quando o paciente diz assim, eu não consigo sair de casa, eu achava que eu não ia namorar nunca, eu já ouvi isso. Eu estou achando que não ia namorar nunca porque ninguém ia gostar de mim. E aí você consegue aliar ali o entendimento, às vezes encaminhar também esse paciente com um parceiro psicólogo. Então, eu sempre tenho um colega psicólogo que trabalha em colado com a gente, nutricionista, endocrinologista, dermatologista também, porque tem patologias que a gente, eticamente, pelo conselho, pela legislação, a gente não pode manipular, eu também não gosto, também eu vou até onde a lei me permite, Então, esses casos são os mais fantásticos, assim, de você sentir que você realmente está fazendo diferença, não é só uma coisa banal, não é essa coisa de moda, é realmente você lidar com a imagem, uma percepção, mudar a percepção que a pessoa tem de si mesma, e aquilo faz total diferença. Há um estudo, eu até compartilhei recentemente, de que a questão de como você enxerga a sua própria imagem, sua própria autoestima, isso melhora seu desempenho no seu dia todo. Então, impacta seu desempenho no seu trabalho, na sua escola, na sua relação interpessoal. Então, como você se percebe, e é sempre a pergunta que a gente faz, como você está se percebendo, como você quer se perceber, E aí eu trabalho com aquilo que você me entrega. Então, eu trabalho com aquilo que você, como paciente, me entrega. Ou seja, eu quero isso. Pronto. Então, vamos alinhar a sua perspectiva com a realidade que a gente pode e a gente vai trabalhar junto. É por isso que a gente, eu tento também com os alunos, mudar essa ideia de que você vem aqui no consultório e vai só fazer um procedimento. Não. Eu brinco com eles, a gente não é um supermercado. Você não vem aqui comprar um procedimento, não. Você vem aqui fazer uma consulta e a gente vai entender junto e caminhar junto a jornada. Outra frase que eu uso muito, cada pele tem sua jornada, ou seja, cada pele é uma história. Então, cada paciente que entra lá no consultório é uma história que a gente vai, eu espero caminhar muito bem. É isso, eu vi uma frase ontem falando assim, o idoso é um jovem que deu certo. Então, assim, se você quer chegar à melhor idade, bem, se sentindo bem, tem que se cuidar, E eu queria até te perguntar, porque a gente vê muita coisa com esse negócio de internet, Porque tem super aquelas diquinhas. Tem o creme do arroz, que é a máscara coreana. É a máscara coreana, você cozinha ali um pouquinho de ar. Não.
Você bota o arroz de molho, deixa que depois que sair, você coa a água, aí você mexe no fogo. Aí você vai, espera esfriar, vai ficar irado, senão vai queimar. Aí passa no rosto, deixa um pouquinho. Clareia mesmo o rosto. Assim, sempre quando o aluno, e eu estava muito experiente na sala de aula, o aluno levantava assim, tem uma pergunta dele, você vai, começa assim, eu vi no TikTok, meu Deus, esse início já me causa, eu já chego assim. Mas assim, tem um fundo de verdade? Tem, porque alguns ativos que a gente usa, por exemplo, vem do arroz mesmo. Né? Alguns ativos que a gente usa, principalmente para clareamento, vem do arroz. Né? Então, só que assim, qual é o problema de você fazer em casa esse tipo de receita? É a forma de fazer, é a higiene, né? É a dose, é a concentração, é a forma de aplicar na pele, porque tudo isso pode causar uma lesão. Que é a mesma coisa, por exemplo, da espinha, né? Da pulso. Que é aquela espinha com a pontinha branca. Né? A pulso. Exatamente. A gente vai fazer a extração no consultório? Vai. Até porque ali tem um agente estranho, tem uma bactéria que se alimenta ali do sebo que está sendo gerado na pele, que vai aumentar a inflamação. Então por que eu não posso fazer em casa, já que vai fazer no consultório? Porque é uma técnica específica para fazer ambiente controlado, exatamente. Tem a técnica de extração, ambiente controlado, higiene, tudo aquilo. Porque se você fizer sozinho em casa, no seu banheiro, você vai causar uma lesão, pode espalhar aquela bactéria no resto da pele, vai causar uma cicatriz, ser mais difícil de tratar. Então a gente orienta assim, ó, a comida na panela para se alimentar, né? Não passar no rosto. E aí tem história do café, do açúcar, de tudo. O café vai mancha. Exatamente. Então tudo isso vai causar lesão. Então assim, doutor, então como é que eu trato minha pele? Três coisas básicas, né? Você que está acompanhando a gente. Três coisas básicas. Um bom sabonete, um hidratante e um protetor solar. Isso é o básico. E quem tem a pele oleosa? Hidratante qual? Certamente, sempre, até no dia frio, gelado, sempre. Porque isso é muito importante. Se confunde muito a pele oleosa com a pele hidratada, né? São duas coisas diferentes. Então, a pele oleosa tem excesso de óleo, né? Ou seja, de sebo. A pele produz muito óleo. Mas ela pode estar desidratada do mesmo jeito, né? Porque hidratação tem a ver com a água que a pele está produzindo e está segurando ali. Então, pele oleosa também hidrata. Qual vai ser a diferença? E aí, por isso que a orientação profissional é muito importante, que é o veículo, ou seja, é a forma do produto. Então, a pele oleosa demanda um produto com um veículo mais leve, então sérum, um soft creme, né? Uma pele mais seca, um veículo mais oleoso, então pode ser um creme, pode ser uma pomada. Então, essa vai ser a diferença. Agora, quero manter minha pele saudável. Tem um bom sabonete, um sabonete específico para o seu rosto, tem um bom hidratante e tem um protetor solar adequado para a sua pele. E aí as outras coisas a gente vai acrescentando. Eu tenho uma mancha, então a gente vai acrescentar no tratamento. Eu tenho acne. Mas as três coisinhas, sua pele vai ficar saudável. E claro, beber água, né, que é importante, né, e ter uma alimentação equilibrada. Pronto, perfeito. Ótimo. Tem o óleo rosa mosqueira também, né? É muito bom. Bom para passar a noite, aí não dorme. Deixa uns minutos, tira. Depende da concentração. Pode deixar. Com manipular certinho a concentração, o veículo pouquinho, né? Não tem problema. Exatamente. Eu uso bastante. Eu gosto muito de trabalhar com produtos essências naturais. Depois a gente está deixando mais de trabalhar só com ácido, né? Só com ácido sintético. A gente está tratando muito com produtos que a gente conhece, por exemplo, a calíndula. Eu lembro quando eu era criança, caía jogando bola, minha avó pisava a calíndula lá no quintal, a gente usa a calíndula para tratar extrato de calíndula. A aloe vera, a famosa babosa, que passa no cabelo. Excelente hidratante, excelente anti-inflamatório, que a gente também utiliza. Então, muitos produtos são conhecidos, um conhecimento que vai passando de geração em geração, a gente utiliza. Tem um fundo de verdade. Não é só que a gente orienta,
vamos fazer da forma correta, né, para não ter nenhum problema. Sim, eu vejo muita coisa, né? Mas eu vi também um documentário falando que a natureza, que para toda doença, para cada coisa que existe na humanidade, a natureza tem um remédio. Apenas a gente ainda não descobriu, a gente não buscou e que vai haver esse momento, né, essa descoberta, mas assim, a gente sabe coisas que nossos avós falavam antigamente, né, e que faziam, que hoje a gente vê que era verdade, né? Essa questão do óleo de rosa mosqueta é um produto tão barato, antigo, que todo mundo já ouviu falar, né? Que é simples, barato, e a gente fica até com medo de falar e começar a aumentar o preço, né? Porque tipo, é bem barato, né? E assim, dá para usar. Agora eu vi também uma pessoa ensinando, um modelo, eu não uso protetor solar, porque a minha pele só se dá bem com óleos, eu uso óleos. Aí eu fiquei doida, ela falou, né? Foi a Isabela Fiorentini. Então, ela falando, eu trato meu melasma com óleos, eu não posso, porque se eu passar protetor, aumenta. Aí eu fiquei doida, tipo, como assim, gente? Eu não tenho melasma, mas eu, assim, sou adepta do protetor. Já que eu não tenho, né? Então, por que assim que você acha que eu não tenho? Vamos lá, falando bem direto para a câmera aqui, ó. Protetor solar previne câncer de pele, assim, bem fácil. Protetor solar previne câncer de pele. Se alguém está falando o contrário, está errado. Tá? Isso é um conhecimento, isso é ponto pacífico, né? Protetor solar previne câncer de pele e fotoenvelhecimento. O que é fotoenvelhecimento? Aquele envelhecimento que a pele vai gerar, né? Vai causar na pele por conta da incidência solar, né? Porque o Sol vai contribuir para formar uma molécula que é chamada de radical livre. O que esse radical livre faz? Basicamente, ele degenera a célula, ele impede a formação de colágeno de qualidade. Então, protetor solar previne câncer de pele. Pronto, ponto pacífico. Aí tem outro mito, antes de entrar na questão da Isabela, que a pele negra, fototipo 5, não precisa de protetor solar porque a melanina vai prevenir. Sim, a melanina é uma barreira, uma das funções da melanina é proteger a pele, sim. Mas, de novo, o protetor solar previne câncer de pele. Tá? Então, mesmo que você tenha um fototipo 5, é importante você utilizar o protetor solar, sim. Isso é muito fácil. Sobre o melasma, não tem nenhum sentido essa informação. Tá? Não faz nenhum sentido. Eu não sei, no vídeo ela disse que foi uma profissional que habilitou ela, mas não faz nenhum sentido. Perdão. Até porque um dos gatilhos do melasma é justamente a incidência solar. O melasma é uma patologia que tem diversos fatores, tanto genéticos, mas um dos fatores é justamente a incidência solar, assim como o câncer de pele. Só que aqui tem, você como jornalista conhece muito esse fenômeno, que é assim, você pega uma meia-verdade e transforma aquilo num ponto aqui na frente de que aparentemente faz sentido, mas tem uma distorção. Porque se pega assim, a gente fez um estudo, essa história partiu no estudo, que a gente viu aqui, mediu as pessoas que usavam protetor solar e a gente viu que a incidência de câncer de pele era maior. Só que o câncer de pele ele se desenvolve instantaneamente. Fui aqui na praia tomar sol, peguei um câncer. Não. O câncer de pele se desenvolve pelo acúmulo de incidência solar ao longo da vida. Ou seja, aquelas pessoas que há 20 anos não usavam protetor solar, elas vão desenvolver o câncer de pele agora. Tá? Então, se você deixou de usar o protetor solar e não desenvolver um câncer, ele não vai realmente se desenvolver agora. Você vai ter esse câncer daqui a vários anos. É baixíssima a incidência de câncer de pele em pessoas jovens. Tá? Acontece, eu conheço alguns pacientes, mas é baixo. Então você pega uma distorção e aí traz uma verdade. Como, por exemplo, e aí vamos mexer no besteira aqui agora, a questão do colágeno. Saiu alguns estudos que assim, tomar colágeno funciona. Só que qual é o problema de artigo científico e virou um nome para qualquer coisa? Então, quando você vai ler realmente o estudo, não é um estudo bom.
tá? O estudo é ruim, certo? Vou dar um exemplo aqui. Diga aí uma comida que você gosta muito. Uma batata frita, apesar de ser fritura, né? Mas assim, eu não como sempre, mas eu amo. Quando eu vou sair, que aquela coisa assim, ai, vou comer besteira hoje. Aí eu sinto que é uma batata frita, mas eu não como todo dia. Pronto. Aí vamos dizer que eu vou lhe ensinar fazer batata frita. Certo? Eu vou pegar e dizer assim, você só precisa deixar o óleo no sol e depois você joga a batata tá pronta, vai ficar boa. Você vai dizer assim, como assim? Que receita de batata é essa? Essa receita é ruim. Então é a mesma coisa no artigo científico. Você pega o artigo, você lê, ele não faz sentido. Ele é um artigo ruim. Então, por exemplo, se você vai avaliar a efetividade do colágeno, você precisa, por exemplo, pedir para as pessoas não usarem mais nada na pele. Porque senão como é que você vai saber que for colágeno realmente? Então, realmente, infelizmente, falar isso para vocês, mas tomar colágeno não vai ajudar em nada na sua pele. Infelizmente, eu sei que é uma besteira falar isso, mas aquele colágeno que você tomar não vai ajudar em nada na sua pele. Né? Para formar colágeno, a gente precisa de um conjunto de fatores muito específicos para a gente conseguir desenvolver um colágeno natural realmente, certo? Então, são muitas coisas que a gente acaba ouvindo, infelizmente a rede social ajuda muito, como a gente está fazendo isso aqui agora, passando informação de qualidade, mas infelizmente há distorções, perigosas inclusive, né? Como questão do protetor solar, né? Que pessoas desenvolveram câncer de pele, tem câncer de pele, né, muitos agressivos, pode realmente levar a pessoa, se não for diagnosticada muito precocemente, a questão do colágeno, você só vai gastar um dinheiro ali, não vai fazer mal, também não vai fazer bem. Então, isso é de menos. Mas a questão do protetor solar é uma questão que eu bato muito, né, e pode realmente impactar na sua saúde como um todo. E usar o protetor corretamente também é importante. Olha, mas aquele colágeno, é verdade, aquele colágeno do mocotó, do caldo ali parece que tá na minha mão, assim, da galinha, do negócio da casa, as fadas, como que chamam? Sei. Da galinha, né? Que coloca uma galinha, bota os ossos, né? Carcaça. E outro, gelatina. Esses colágenos, eles fazem bem? Vamos lá. Colágeno é uma proteína, tá? Ele é uma proteína. Então, para formar colágeno, você tem que ter proteína, né? Então, assim, como é que eu mantenho meu colágeno em dia? Tá? Primeiro, a gente já falou proteção solar, né? E para não ter formação de radicais livres, minimizar a formação de radicais livres e hidratação. Pronto. E aí, por mais, não ter uma base de proteína diária, ok. Né? Simplesmente isso. Se você tem ali uma dose diária de proteína suficiente para manter seu corpo saudável, você vai ter ali um método de proteína legal durante o dia, pronto. Você vai produzir colágeno naturalmente. Há um decréscimo. Né? A partir dos 25, 26 anos, a gente começa a perder pelo menos 1% de colágeno, de capacidade de gerar colágeno durante cada ano que a gente vai passando. Aí você tem outras técnicas, né, minimamente invasivas de reativar esse colágeno. Né? Por exemplo, o estimulador, né, o PDO, outras técnicas que você tem para estimular. Por que o colágeno lá oral não funciona? Né? O pozinho de colágeno que você tem. Porque para a gente gerar o colágeno, tem que ter esse aporte de proteína, porque a gente precisa de uma reação inflamatória. Né? Então, a gente precisa gerar essa condição, né, além de outros série de fatores, como eletrólitos, vitaminas, tem que ter ali uma conjunção de fatores no ambiente para produzir colágeno naturalmente. Então, por isso que essas receitas milagrosas, infelizmente, não vai funcionar. Né? Na questão aí da galinha, entra dentro dessa ideia de que você tem uma média de proteína, uma média de proteína diária ali batida no seu corpo precisa para você manter. Se não tem proteína, não vai ter colágeno. Né? Só que é a questão do colágeno oral, porque
vai ter ali a biodisponibilidade e ele não vai conseguir chegar na pele, né, para gerar. Além de que a gente tem diversos tipos de colágeno. Então, colágeno na nossa pele não é aquele mesmo colágeno que a gente usa, que a gente tem lá nas articulações. Né? Então, uma coisa muitas vezes confunde. Uma coisa é aquele suplemento de colágeno que o ortopedista lá passa, né, principalmente para idosos, ali é outro tipo de colágeno. E agora, colágeno para a pele, para você tomar colágeno para a pele, não vai, né, vai ter impacto só no seu bolso, a sua pele não vai ter nenhum. Gente, é muito informação, por isso que é necessário ter esse cuidado, né, para não sair acreditando em tudo que vem na internet. Tem alguém de confiança que você extrai essa informação para a sua saúde. Com certeza. E diante de todo esse seu conhecimento, eu soube que você agora está com um curso maravilhoso. É assim. É sempre quando a gente inicia qualquer, eu acredito que com você não é assim também, começa numa profissão, você tem assim um lugar que você quer chegar, né? Ou algo que você quer desenvolver. Aí você passa por várias experiências profissionais, mas eu quero ter a condição de montar isso daqui. Né? Seja condições financeiras, seja condições intelectuais mesmo, se sentir preparado para isso. Né? E aí, se eu tinha essa vontade, assim, como eu disse, espalhar conhecimento, como sempre me movido, desde lá meus 10 anos de idade, né, quando eu comecei lá na escola de música que eu estudei, e aí depois passei a dar aula de música, né, até na faculdade, que me ajudava a manter ali, né, que está na graduação sabe que não é fácil você ter dinheirinho ali, então o que me mantinha também na faculdade é as aulas de música que eu dava lá em Salvador, né? Aí depois, até na igreja mesmo que eu frequento, dando aula em escola teológica, escola bíblica dominical, então sempre espalhar conhecimento de alguma forma sempre foi o que me moveu. E essa questão de formar profissionais também é muito caro para mim, por tudo isso que a gente conversou. Porque toda área que se expande muito, sempre acontece as distorções. Né? Sempre acontece ali querer pegar o atalho, querer tratar o paciente de uma forma inadequada. Então, isso é uma preocupação muito minha. Até porque, quando acontecem os absurdos, você falou no início, todo mundo vai para o mesmo balaio. Né? Foi esse profissional que fez. Né? Então, bota todo mundo como se todo mundo praticasse aquilo. Então, isso é uma preocupação. Então, eu posso dizer assim que esse trabalho que o Pro fez, né, a marca que a gente tirou, é o trabalho assim do meu coração mesmo. Né? Que há muito tempo a gente tinha planejando, a gente já tinha outros cursos, né? Dava curso de motógrafo, dava curso de estimulador, curso de trabalhamento. Só que o que foi que a gente fez agora? Né? A gente juntou tudo, né, num treinamento específico. Né, que é o ProFace, né, focado em gerenciamento da pele. Qual é o nosso objetivo? É pegar o paciente desde a avaliação, desde o entendimento, desde ouvir o paciente, montar um protocolo de tratamento completo, estruturado, até a aplicação das principais técnicas, né, que é o Speedbuster, o Botox, né, que é o mais conhecido, mais desejado, e o estimulador de colágeno. Né? Então, é focado em gerenciamento do envelhecimento. O que é o gerenciamento do envelhecimento? É você entender que o envelhecimento é natural, mas você tanto prevenir como minimizar aqueles sinais. Ou seja, não é transformar a aparência do paciente, o paciente se olha no espelho e dizer, não abaixa. E nem vai tentar liberar o trabalho no mês ele não lhe reconhece. Não, é gerenciar a pele do paciente, deixar a pele mais saudável, minimizando os sinais, mas que aquele paciente continue envelhecendo, né, da melhor forma possível. Porque envelhecer todo mundo vai, mas você pode escolher, né, da forma que você vai passar esse envelhecimento. Então, o ProFace é isso, é um treinamento, ele é voltado principalmente para aquele aluno, para aquele profissional que está iniciando a carreira e quer ter uma base sólida científica para atender seus pacientes, né? E aí a gente vai estar iniciando, né, abrindo as vagas agora, essas vagas são limitadas, né, porque o objetivo é o aluno ter a maior liberdade possível, então com uma menor, mais exclusiva, você consegue trabalhar, tanto que até porque a gente tem os pacientes modelos, né, um curso com uma base sólida teórica, mas também prática, né, com pacientes reais.
Então, quanto menor a turma, né, uma turma limitada, a gente tem maior liberdade e maior entendimento. Então, eu sei que eu posso dedicar o projeto da minha vida, né, o ProPace, para formar profissionais capacitados que possam fazer tudo isso que a gente conversou, né, transformar a vida das pessoas, transformar a autoestima, né, fazer com que as pessoas envelheçam com mais qualidade. Vai ter gente aí querendo ser a modelo, né? Exatamente, a gente vai abrir, na verdade já está aberto, né, as vagas de modelo, você pode ir lá no link no nosso Instagram aqui e se cadastrar para ser modelo. E qual é a vantagem de você ser modelo do ProPace? Se você faz aquele tratamento que você sempre sonhou, você está esperando a oportunidade de você estar com uma condição super especial. Né? Porque quem é modelo, quem é nosso modelo, você tem ali um descontaço mesmo, e é muito bom mesmo um desconto para fazer esse tratamento com condições muito especiais. Né? Então, quem deseja aí pode entrar em contato, a gente faz uma seleção também, né? Tem ali o que a gente vai passar no curso, a gente tem que ver se a paciente se adequa, né? Mas você pode estar se candidatando aí para ser nosso modelo no ProPace. E realmente o objetivo é transformar a prática clínica. Né? Nosso objetivo sempre um objetivo de vida, assim mesmo, é transformar a estética através da ciência. Sem enxergar mesmo com uma prática científica. Então, o nosso objetivo é transformar a prática clínica do profissional. E que cada vez mais ele mesmo se enxergue como um profissional de saúde. Ganhar mais segurança ali na prática. Ganhar mais às vezes na faculdade muita gente, né, não consegue acreditar. E se você se formou e ir para a prática já com seus pacientes, talvez você se sinta um pouco inseguro, né? Aí é bem legal que a pessoa possa fazer esse treinamento, né? E assim, também eu tive isso, e agradeço muito, eu tive isso, é você ter alguém para te guiar. Eu acho que todo profissional precisa ter alguém para te mostrar os primeiros passos. Não vá por aqui, não vá aqui. Se você tem essa oportunidade, é muito importante. Eu tive isso, uma pessoa. E eu faço questão de dizer isso para ela sempre que eu tenho oportunidade. Você foi o cara que me guiou, me enxergou, me deu um direcionamento até eu entender o que profissional eu queria ser. Porque isso é importante. No ProPace a gente também tem isso. Não é só um curso, né, que você vai ter um dia, não. Você também vai ter um acompanhamento. Você vai ter um acompanhamento ali durante determinado tempo, acompanhando, tendo contato direto. Tem de fato uma mentoria para formar o profissional, né? Para você vir aqui e ter o curso e agora vou sozinho. Não, é realmente acompanhar, porque o objetivo é esse, é transformar nossa área mesmo, né? Sair do exagero, né? Do oba-oba, fazer de qualquer jeito, apenas visando ali um meio de aprender, né? Mas de fato a forma de você impactar a vida das pessoas. Eu acho que sua profissão começa a fazer sentido, principalmente na área da saúde, quando você sente que realmente você impactou na vida de alguém. Então, esse é o nosso objetivo com o ProPace, aí, o projeto do meu coração profissional mesmo. Muito legal. E a pessoa que queira participar, no link do seu Instagram profissional? Exatamente. Lá no nosso link, no Instagram profissional, né? O Dr. Antônio Bahia, né? Se inscreve, né? Vai ter uma seleção também, passar ali uma seleção mínima para entender qual é o nível de conhecimento, ali, se já está no mercado, se não está, para a gente realmente montar um personalizado, né? Se cadastrar, já tem inscrição, já tem quase acabando as vagas já, mas ainda temos vagas, né, para você que quer transformar a sua prática clínica dentro da estética. Então, só ir lá, conversar diretamente com a equipe, fazer seu cadastro e a gente vai lá dar mais orientações. Muito legal. Eu vou falar sobre uma pessoa que eu acho que, não sei se você viu, né? Que eu fico antenada em tudo, eu presto atenção em tudo. Eu tô sempre antenada nas artistas que eu amo, desde criança que eu acompanho, né? Eu era criança, ela era criança também. Eu assistia os filmes dela, e amava. Aí, por um tempo, ela andou perdida.
com álcool, ela acabou, ela dirigindo embriagada, e era presa, aquela coisa, ela começou a ficar muito prejudicada, esteticamente, a vida muito bagunçada. Aí de uns anos pra cá, eu fiquei muito feliz que ela parou de beber, ela ensinou. Sim. Ela parou de beber, casou, teve filho, ficou com uma vida mais tranquila e começou a fazer vários filmes. Já estava ótimo, linda, maravilhosa, fico muito feliz. Mesmo de longe, feliz assim, poxa, que bom. Porque aquela geração, Britney Spears, aí tem Justin Bieber, que é mais jovem, mas aí teve Macaulay Culkin, aí teve também vários outros, o próprio Michael Jackson, que passou por vários problemas, mas foi uma geração de jovens extremamente talentosos e que não souberam lidar, pegaram eles pequenininhos, meteram eles no show business e trataram eles como produtos, então eles sofreram muito. Então essas coisas que eles passaram foi por não conseguir lidar, eles não puderam ter infância. E aí a Lindsay acabou de surgir, extremamente belíssima, com o rosto totalmente rejuvenescido. Ela fez uma harmonização facial que ficou impecável, não tem nenhum defeito, tá lindíssima. Aí não sei se você viu que saiu uma teoria da conspiração falando que o tratamento que ela fez foi um negócio com sangue de não sei quem. Não vou nem falar porque eu não sei que fizeram a teoria da conspiração. Mas aí a gente vê a transformação na vida de uma pessoa quando a pessoa elimina o álcool, elimina as noitadas, drogas, alimentação certamente, todo o acompanhamento médico, e aí vem para fechar com chave de ouro, um bom médico para tirar. Nossa, tá com o rosto perfeito. Eu vi a reação dele e vários colegas também sempre compartilham, assim, a gente gosta de compartilhar esses casos, porque teve qual foi o escritor que falou que no Brasil as ideias velhas vêm para morrer, né? Então, isso mesmo que o Nelson Rodrigues falou isso. Perdão se eu estou errando a referência, mas o que quer dizer isso? É que muitas vezes as ideias chegam aqui de forma distorcida, né? Porque a gente faz muito importado. Então, quando chegou aqui a ideia de harmonização facial, foi aquela coisa exagerada, né? Tanto que vários artistas depois começaram a retirar, né? Porque qual é a ideia de harmonização? Você pensa em harmonia, você pensa em uma coisa equilibrada, uma coisa minimalista, né? Quando você entra numa casa que a sala tem harmonia, você vê que ela está bem decorada, está prontinha no lugar certo, né? Iluminação. Então essa é a ideia de harmonização facial. Que é você reequilibrar a face se alguma coisa está fora do lugar. Então quando a gente vai envelhecendo, por exemplo, uma das coisas que acontece é a degradação do compartimento de gordura, que é essas bolsinhas de gordura que a gente tem na face, com o tempo elas vão derretendo, vão escorregando. Então, as coisas que a gente faz é reposicionar. Então, devolve aquela sensação de rosto preenchido, cheio, visto, exatamente. Outra coisa que acontece, perda do contorno, né? Porque a gente tem uma bolsinha de gordura aqui, que ela tem uma quedinha, e aí tira a definição do contorno, então a gente repõe. Então, a ideia de harmonização original é exatamente isso: você identificar na face do paciente de contorno o que é que a gente pode equilibrar. E nós estamos usando as técnicas. Porque nossa pele é como uma construção de uma casa. Ela tem uma alicerce, ela tem as paredes, colunas, né? Então, nossa pele é estratificada, ela tem camadas. Então, quando a gente trata a camada lá embaixo da musculatura, a gente elimina as rugas. Quando a gente trata a camada óssea, a gente dá contorno. Quando a gente trata a camada intermediária ali, a gente dá o viço. Então, é a construção de uma casa. Então, você não bota o telhado da casa sem construir a parede. Então, isso é a construção. Isso que a gente fala quando a gente faz a abordagem estruturada da pele. Todo mundo se faz isso, aí vem os exageros. Aí vem o rosto quadrado, a boca saltando, com aquele famoso umbigo de bata, né? O rosto todo arredondado. Tem os exageros. Então, quando a gente vê exemplos como esse, exemplo de Jennifer Aniston, né, que é um envelhecimento totalmente saudável. Sandra Bullock, você vê ali. Não, você vê assim, pô, essa pessoa tem uma certa idade, esses 40, esses 50 anos. Mas você vê a pele dela, tem uma pele equilibrada, bem hidratada, com fio. Tem umas ruguinhas ali? Tem.
Porque a ideia não é você pegar uma pessoa de 50 e deixar ela com um rosto de 18, né? Porque não é natural. Mas a pessoa tem 50, a gente deixa ele com uns 42, uns 40, certo? Sim. E então, gera esse envelhecimento, fazer com que o envelhecimento seja mais saudável, mas sem tirar a personalidade e a identidade da pessoa. Então, isso se confunde muito. Então, quando a paciente diz, eu quero ficar igual essa pessoa aqui, a gente diz, calma, vamos conversar. Por que você quer ficar igual essa pessoa? Vamos tentar fazer dessa forma, né, que vai ficar mais legal. Então, a paciente diz, eu quero botar 2 ml no lado. Calma, vamos ver, ó, o formato do seu rosto não comporta. Se você é assim, você tem uma personalidade mais assim, vamos tentar fazer dessa forma. Então, esses exemplos que vários colegas, quando compartilham, né, no caso que você citou, o caso de emergência, o caso de outras pessoas, né, que você diz, ó, dá para fazer, é assim que essas pessoas fazem, né, intervenções mínimas naquilo que é necessário. Né? E o dela chamou muita atenção, porque você viu umas fotos de alguns anos atrás, e ela destruída, né, com o rosto totalmente envelhecido, né, com a pele ruim, e você tem uma reconstrução da pessoa, como diferença faz, imagina quando ela se vê hoje no espelho, né, o que é que a satisfação que não traz. Então, esse é o trabalho do profissional. Não é pegar uma pessoa, encher ela de investimento e deixar o rosto totalmente padronizado. Não. Esse não é o objetivo do nosso trabalho. É se pegar a pessoa e fazer com que ela lide, né, com sua pele de forma saudável. E às vezes é uma coisa mínima. Então, às vezes, é só fazer uma receita. Ó, isso daqui já vai melhorar sua casa. Mas não, a gente vai ter que sentar aqui na máquina e vamos fazer uma intervenção assim. Então, essa modulação é muito importante. E por isso que esse projeto surgiu, né, do coração assim, de forma a fazer uma orientação. Né? Pegar uma bagagem, né, desde lá de trás, nas clínicas, passando pela estética também, e dar esse direcionamento, né, para pessoas que querem seguir essa carreira. Né? Como você falou nisso, não é fácil. Você iniciar uma carreira, você tem, mas que tem alguém que vai te ajudar, para te mostrar os caminhos, né, os caminhos das pedras, eu creio que fica muito mais fácil. Com certeza, é meio caminho andado, né? E assim, perto de Jennifer Aniston e Sandra Bullock, quem é a Lindsay Lohan? Ela é muito mais jovem que elas. Não era para ela assim. Eu acho que era mais uma questão de estilo de vida. Estava trabalhando, só fez ressurgir a beleza que já tinha. E assim, você citou alguns hábitos assim, eu falei do sol, mas tem muitas outras coisas que aceleram o envelhecimento da nossa pele. O álcool também é um potente, tabaco, né, álcool, e essa alimentação também é muito importante, porque o envelhecimento a gente chama de envelhecimento natural, né, que tecnicamente a gente chama de intrínseco, mas a gente tem um extrínseco, né, que aí é o que você está falando, que é o hábito de vida. Né? Então a alimentação também é muito importante. Então, regular a alimentação do paciente também é muito importante, né? Principalmente dieta rica em glicose, né? Em açúcar. Por quê? Porque o açúcar ele tem um efeito chamado glicação. Ele compete ligação com o colágeno. Então, você acaba ali não tendo uma qualidade de pele muito você atrapalha. Né? Não é também aquele terrorismo, um docinho aqui vai. Não, é o excesso. Né? A limitação entre o veneno, né, e o saudável é a dose. Né? Então, se tem uma dieta muito rica em glicose, você pode acelerar o envelhecimento de sua pele. Aí vem o sol, o álcool, o tabaco, várias coisas. A atividade física também é muito importante. Né? Atividade física, você vê que se você tem o costume de fazer atividade física, você vê a pessoa com 50 e poucos anos, você vê que a pessoa já está com um aspecto jovial. Né? Então, claro que você tem atletas de alta performance, aí já é outra história. Né? Quando você remove gordura demais no corpo, você também acaba acelerando um pouco o envelhecimento somente facial. Né? Você vê pessoas de corrida, né? Exatamente, pessoas que são ali maratonistas mesmo. O rosto dá uma caída. Dá uma caída porque você retira, ele precisa tirar muita gordura do corpo, precisa ser muito leve, e aí tá, então fala assim. Isso. Agora, tipo, manter uma rotina de atividade física também contribui, porque essa também é o segredo, né? A pele, ela reflete tudo,
né? Até mesmo emocional. Tem muitos fatores que têm características emocionais. Então, às vezes você tem ali um pico de estresse, você reflete na sua pele. Então, essa é a mensagem principal. Assim que nós não somos caixinhas, né? Nós somos um organismo como um todo. Então, não tem como se tratar a pele, né, sem tratar a saúde. Né? Então, esse integralizar, né, todas as caixas também é muito importante. A sua pele é o reflexo do cuidado que você tem consigo mesmo durante todo o dia. Então, isso vai refletir. Por isso que não adianta, muitas vezes, você encher o paciente de tratamento, sendo que ele tem hoje 40 anos e nunca usou nada na pele dele. E aí você quer que um tratamento resolva tudo. Não, é uma construção. A gente começa lá de baixo, hidratar a pele, hidratar as manchas, tratar a inflamação, para depois você chegar e tratar a roupa. Um trabalhozinho bem de construção mesmo. Mudança de vida, né? Mudança de vida, por isso o entendimento do paciente como um todo é tão importante. Né? Você entender lá de como a célula do sangue se comporta, como a célula imunológica se comporta, até como o metabolismo do corpo funciona até você chegar lá num tratamento estético. Isso aí, galera. E eu quero agradecer, doutor Antônio, pela participação e pedir para você deixar aí uma mensagem, falar com a galera, convidar, né, do curso, convidar, como é o nome da sua clínica? Doutor Antônio Bahia. Clínica Antônio Bahia, fica ali em cima do banco, né, Bradesco. Ali no prédio do Bradesco, lá na destaque, né, atendemos lá, atendemos em outros locais também, né, mas vamos dizer a nossa sede. Sim, no Instagram. Nossa sede lá no Instagram, @Dr. Antônio Bahia, né? Tudo eu faço por lá, né? A gente compartilha conteúdo, dicas, né? Os colegas também a gente compartilha estudos científicos, né? A gente tem essa missão sempre de estar de divulgação científica mesmo, né? Tirar essa imagem que ficou, né? Contribuição até de nós mesmos, da classe mesmo, muitas vezes, né, de analisar a questão de embelezamento, mas ver que estética tem a ver com saúde, tem a ver com ciência, sim. Inclusive, a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos se estética é saúde, né? E, inclusive, alguns respondem que não, mas a gente desmistifica isso, então siga lá, sempre a gente está produzindo um conteúdo legal lá para vocês, né? E aí, agora o projeto, né, os colegas que querem seguir aí na área, né, do projeto do Provence, todas as informações lá também. Uma mensagem para todo mundo, né, que se cuide, né, o bem mais precioso que você tem é você mesmo, é sua autoestima, é sua saúde, né? Então, não tem segredo em cuidar da sua pele, né? Aquele básico que funciona, né? Higieniza, né? Tomar aquele banhozinho todo dia. Importantíssimo. Certo? E produto solar. Um hidratante bom. Você tem hidratantes hoje muito bons, né? E bem acessíveis. Então, um bom hidratante nessa ordem mesmo. Lavou o rosto, passou hidratante, protetor solar. Eu quero usar aquela maquiagem do protetor solar, depois você passa por maquiagem. Protetor é coisa maquiagem. Mas é o correto mesmo. Às vezes, quando a gente sai sem protetor, chega em casa me sentindo cara. Só que não, emergência, sem protetor, não chega no rosto. Eu já fico pensando assim, no dia que eu saí, eu acho que não tinha. Eu fico muito travada. Porque realmente mancha. Esse cuidado é importante. Então, essa rotina básica para você cuidar da sua saúde, se tiver algo a mais, a gente acrescenta, mas essa rotina básica, cuidar, né, da alimentação, exercício físico, que assim é o segredo da longevidade. É isso, então vamos dar tchau para a galera, um ótimo dia para vocês. Sigam o canal aí, se inscrevam no canal aqui do Instituto Vida Ativa, segue também o Instagram e em breve a gente volta com mais um episódio super especial. Valeu. Valeu, ficou.